Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Ivanilson Júnior e hoje a gente vai resolver alguns exercícios envolvendo a polaridade das moléculas e a determinação do tipo de interação intermolecular predominante a partir da polaridade. Vem comigo! Pessoal, para determinar a polaridade das moléculas, a gente tem que seguir alguns critérios. O primeiro critério é entender e conhecer a principal fila de eletronegatividade dos ametais, ok? Além disso, entender a presença do par de elétrons não ligantes como um efeito causador de polaridade e além do conhecimento dos vetores, sabendo que quando os vetores se anulam, a molécula é apolar e quando os vetores não se anulam, a molécula é polar. Vamos que vamos. O exemplo aqui, alternativa A, a gente tem um iodo ligado a outro iodo. Tem um macete bem interessante que eu utilizo, que é a fila de eletronegatividade de alguns elementos, que é o seguinte: fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Como é que vai ficar isso? Fui ontem no clube, briguei e saí carregado para o hospital. Lembrando que o flúor, oxigênio e nitrogênio são os elementos químicos mais eletronegativos da tabela periódica. Então aqui a gente tem um iodo ligado a outro iodo. Um iodo ligado a outro iodo, pessoal, não há diferença considerável de eletronegatividade, porque um iodo é igual a outro iodo. Logo, essa molécula vai ser apolar. Então, toda vez que a gente tem a presença de elementos iguais ligados, por exemplo, Cl2, N2, O2, a gente está falando de moléculas apolares. E não há polos, não há diferença de eletronegatividade, não há formação de polos. Então, a alternativa A vai ser apolar. Toda vez que a molécula é apolar, o tipo de interação intermolecular é dipolo induzido, que é também chamado de dipolo instantâneo e também de forças de dispersão de London. Show? Vamos para a alternativa B. Alternativa B, a gente tem o CH3 ligado ao cloro. Então, como é que vai ficar isso? Carbono e 3 hidrogênios. Vou colocar um hidrogênio em cada uma dessas posições dessa. E vou colocar o cloro. Ok? Cloro aqui, octeto completo. Carbono fazendo 4 ligações, também com octeto completo. Hidrogênio fazendo dubleto. Vamos avaliar a polaridade dessa molécula, do clorometano. Há diferença considerável, pessoal, entre hidrogênio e carbono? Não. Carbono está aqui, hidrogênio está aqui. Carbono tem aproximadamente 2,5 de eletronegatividade de Pauling, hidrogênio tem 2,1. Então, não há diferença considerável de eletronegatividade aqui. Porém, se você pegar carbono e cloro, há diferença considerável. Onde está o cloro e onde está o carbono? Então, a gente vai ter um vetor apontando para o cloro. O que significa esse vetor? Significa que esse par de elétrons da ligação química, ele está mais deslocado, ele está mais próximo do cloro. Está sendo compartilhado? Tá. Porém, o cloro é mais eletronegativo. Se ele é mais eletronegativo, ele vai puxar mais esse par de elétrons da ligação para ele, formando uma carga parcial negativa sobre o nosso cloro. Qual é o resultado disso? Resultado é que essa molécula vai ser uma molécula polar. Se a molécula é polar, o tipo de interação intermolecular é dipolo, que é também chamado de dipolo permanente, dipolo permanente. Por que eu tenho que escrever dipolo, hífen dipolo? Porque interação intermolecular é interação entre moléculas. Eu preciso ter, no mínimo, duas moléculas interagindo, se aproximando. E essa interação é uma interação intermolecular forte. Enquanto a primeira ali, do primeiro exemplo do iodo, dipolo induzido é uma interação fraca. A dipolo é uma interação forte, ok? Por que é forte? Porque é entre moléculas polares. Eu tenho ali diferença de polos. Uma parte parcial positiva e uma parte parcial negativa. Lembrando que esse cloro vai ter uma carga parcial negativa sobre ele, porque ele é mais eletronegativo. Alternativa C, a gente tem o nosso metanol. Um carbono aqui com 3 hidrogênios
e uma hidroxila aqui, ó. Oxigênio aqui, com o octeto completo, hidrogênio fazendo dubleto e o carbono aqui fazendo 4 ligações. Vamos avaliar a polaridade dessa molécula? Então aqui, carbono e hidrogênio, não há diferença considerável de eletronegatividade, porém, oxigênio, onde está o oxigênio? Onde está o hidrogênio? Então há diferença considerável de eletronegatividade. Logo, essa molécula vai ser o quê? Vai ser polar. E eu vou ter duas cargas parciais negativas aqui. Uma proveniente desse par de elétrons que está sendo compartilhado com carbono e outra proveniente desse par de elétrons que está sendo compartilhado com hidrogênio. Como o oxigênio é mais eletronegativo do que os dois, ele vai puxar mais esse par de eletroligação para ele, formando carga parcial negativa sobre o oxigênio. Portanto, essa molécula vai ser polar. Uma parte parcialmente negativa e a outra parte parcialmente positiva. Porém, pessoal, o que acontece? Nesse caso aqui, ó, essa molécula, ela seria dipolo também. Porém, quando você tem hidrogênio ligado a flu, oxigênio ou nitrogênio, a gente está falando de interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Eu tenho um macete aqui que pode ser interessante para que você memorize quando vai acontecer ligação de hidrogênio. Olha para cá. Hidrogênio comprou um carro e fez fom, 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 fom. Ou seja, ligação de hidrogênio é quando eu tenho o hidrogênio ligado diretamente, tem que ser diretamente a quem? A flu, oxigênio ou nitrogênio. Nesses três casos, a gente está falando de ligação de hidrogênio. Então, a ligação de hidrogênio é um caso específico que vai acontecer em moléculas polares nessa condição. Então, que tipo de interação intermolecular vai acontecer predominantemente aqui no metanol? Predominantemente ligação de hidrogênio. Show? Alternativa D, NaCl em solução aquosa. Pessoal, se a gente analisar o NaCl, a gente vai entender que o NaCl é o quê? Polar. A ligação NaCl é uma ligação iônica formada por um metal e um ametal. Lembrando que os metais são os menos eletronegativos da tabela periódica. Então, a diferença considerável de eletronegatividade aqui. Então, essa molécula ela é polar e o tipo de ligação química aqui é a ligação química iônica. Quando eu tenho uma molécula, quando eu tenho um composto iônico que está em solução aquosa, eu adiciono ele em água e forma uma solução aquosa contendo os íons Na+, e os íons Cl- na solução aquosa, a gente está falando da interação intermolecular do tipo íon dipolo. Por que íon dipolo? A molécula de água ela é polar. Os compostos iônicos também são polares. Então, eu tenho um íon proveniente do composto iônico e um dipolo proveniente da molécula de água. O que acontece quando eu adiciono um composto iônico solúvel em água na água em meio aquoso? Ele vai separar esses íons aqui, ó. Ele vai separar em que? Em Na+, em Cl-. E você vai ter em solução aquosa o cátion Na+, e o ânion Cl-. As moléculas de água vão fazer o quê? Elas vão solvatar esses íons, pessoal. Ok? E vai ter uma orientação. Que orientação é essa? A parte parcialmente negativa da água, que está sobre o oxigênio, vai ficar orientada na direção do Na+, em função do Na+. A parte positiva da molécula de água vai ficar o quê? Vai ficar orientada em direção ao Cl-, separando o Na+, do Cl- por orientação diferente. Enquanto o oxigênio vai se orientar em direção ao Na+, os hidrogênios, que é parcialmente positivo na água, vão se orientar em direção ao Cl-. O fato é que a água vai separar esses íons. Toda vez que eu tenho um composto iônico, principalmente um sal, dissolvido na água em solução aquosa, eu estou falando de interação intermolecular do tipo íon dipolo, que é o que vai acontecer também na alternativa G. Então, aqui na G, a gente tem que o cloreto de magnésio
é um composto iônico também. Em solução aquosa, ele vai ter aí predominantemente interação intermolecular igual à alternativa D, que é íon dipolo. Alternativa E, etanol CH3, CH2OH e H2O. Pessoal, se a gente olhar para a molécula de etanol, observem aqui que o etanol tem a hidroxila. Se tem hidroxila, a gente já sabe que é o quê? Ligação de hidrogênio. A água também tem essa parte aqui, ó, esse OH, beleza? A água também tem essa configuração. Então, quando eu adiciono o álcool na água, eu tenho o quê? Que o álcool ele é polar. A mesma situação da alternativa C. A água também é polar. Se é polar, ou vai ser dipolo, que é o caso geral, ou vai ser um caso específico que eu tenho moléculas polares, mas eu tenho o H-FON, hidrogênio ligado a flúor, nitrogênio e oxigênio. Está acontecendo o H-FON aqui? Tá. Se está acontecendo H-FON, só pode ser o quê? Ligação de hidrogênio. Ok? Lembrando que o álcool tem essa parte da molécula que é apolar. Lembrem que todo hidrocarboneto é apolar. Por que é apolar? Não há diferença de eletronegatividade considerável entre os átomos. Carbono tem eletronegatividade muito próxima do hidrogênio. Essa parte aqui do álcool é o que? Apolar. Então, eu vou ter predominantemente ligação de hidrogênio, mas eu vou ter também, nessa parte apolar, a interação de polo instantâneo, de polo instantâneo. Mas o álcool com a água faz predominantemente o que? Ligação de hidrogênio. Alternativa F. A gente tem o fluoreto de hidrogênio, ácido fluorídrico, e a nossa amônia. O HF, pessoal, dá para a gente observar que a diferença é considerável. Onde o flúor está de eletronegatividade, onde o hidrogênio está. Se a diferença de eletronegatividade é muito grande, e eu tenho um vetor apontando aqui para o flúor, essa molécula só pode ser o quê? Polar. HF é a molécula polar. Por quê? Diferença de eletronegatividade considerável, um vetor apontando para o flúor, uma carga parcial negativa sobre o flúor. Agora vamos analisar a amônia. Então, aqui é H3, pessoal, deixa eu corrigir. A nossa molécula de amônia. E o nitrogênio vai ser o nosso átomo central. Ligado a quem? Ligado a 3 hidrogênios. Vou colocar um hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui, outro hidrogênio aqui e um par de elétrons não ligantes aqui. Pessoal, se aparece par de elétrons não ligantes, a molécula só pode ser o quê? Polar. E além disso, há diferença de eletronegatividade considerável ao nitrogênio onde está ou o hidrogênio onde está. Então, essa molécula é polar. Se é polar, ou vai ser dipolo, ou vai ser ligação de hidrogênio. Aqui eu tenho H-FON, tenho. Se eu tenho H-FON, vai ser o quê? Ligação de hidrogênio. Pessoal, que coisa tranquila, olha que conteúdo interessante de nós estudarmos. Então, apareceu H-FON, só pode ser ligação de hidrogênio. Vamos para a alternativa H. Vocês já podem ver que é muito simples reconhecer aqui, ó. Carbono, hidrogênio. Aqui é o metano e aqui é o butano. Um carbono, 4 carbonos. Mas eu só tenho carbono e hidrogênio. E, professor, só tem carbono e hidrogênio. Se só tem carbono e hidrogênio, eletronegatividade 2,5 do carbono, eletronegatividade 2,1 do hidrogênio. Não há diferença considerável de eletronegatividade. Se não há diferença considerável, a molécula é o quê? Apolar. Se é apolar, vai ser o quê? Dipolo induzido, força de dispersão de London ou ainda dipolo instantâneo. 3 nomes distintos por ao mesmo tipo de interação intermolecular fraca. Lembrando que força de London é fraca, dipolo é forte e ligação de hidrogênio é muito forte. A ligação de hidrogênio desses 3 tipos de interações intermoleculares é muito mais forte, a interação muito forte, ok? Alternativa I, fluormetano, CH3F. Lembrando, pessoal, que essa parte aqui ela é apolar, mas o flúor é muito eletronegativo, então tem um vetor apontando para ele, uma carga parcial negativa sobre ele, logo essa molécula é
polar. Agora o clorometano, que a gente tem esses pares de elétrons, cloro com octeto completo, carbono com octeto completo, e uma diferença considerável de eletronegatividade do cloro em detrimento do carbono. Então a gente tem um vetor apontando para o cloro, formando uma carga parcial negativa sobre o cloro. Logo, essa molécula vai ser o quê? Polar. Polar com polar, a gente tem dipolo, dipolo. Perceba que esse hidrogênio não está ligado diretamente ao flúor. Esse hidrogênio não está ligado diretamente ao flúor. Vou abrir aqui para que vocês observem. Carbono, hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Esse flúor aqui, ó, ele não está ligado diretamente a esse hidrogênio. Se não está ligado diretamente, é polar e é o caso geral, que é dipolo, dipolo. Pessoal, por isso que é bom, interessante analisar. Não é só porque tem hidrogênio aqui colado no flúor que vai ser ligação hidrogênio, não. Esses hidrogênios aqui, na verdade, eles estão ligados a quem? Ao carbono. E o carbono que está ligado ao flúor. Show de bola? Vou trazer dois exemplos aqui interessantes, nos quais os vetores se anulam e as moléculas são apolares. O primeiro exemplo é o CO2. Quando a gente desenha a estrutura de Lewis do CO2, a gente tem essa configuração aqui, ó, uma dupla aqui, dois pares de elétrons não ligantes aqui. Perceba que não há nenhum par de elétrons no átomo central, pessoal. E um oxigênio puxa para a direita, porque ele é mais eletronegativo do que o carbono, mas esse outro oxigênio aqui puxa para a esquerda. O momento dipolar resultante é igual a zero. Por quê? Porque esses vetores se anulam. Um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda, com a mesma força, porque tem eletronegatividades iguais, mas com sentidos opostos. Um puxa para um lado, o outro puxa para o outro lado. Essas forças se anulam. Se essas forças se anulam, essa molécula ela é apolar. Logo, um gás carbônico interagindo com outro gás carbônico, interagindo com outro gás carbônico, vai ser dipolo instantâneo, dipolo instantâneo. Próximo exemplo, a molécula de trifluoreto de boro. Vamos observar aqui. Pessoal, percebam que há uma simetria nessa molécula. Se a gente traçar os vetores, esses vetores vão se anular. Por exemplo, aqui eu tenho um flúor que é mais eletronegativo, então eu vou ter um vetor apontando para ele. Aqui eu tenho um flúor que é mais eletronegativo, vou ter um vetor apontando para ele. A resultante desse vetor que puxa para cá e desse vetor que puxa para cá é esse vetor aqui, ó. A resultante dessas forças aqui, ó, vai dar essa força aqui. Esse flúor daqui, ó, ele vai puxar para cima, porque ele é mais eletronegativo do que o boro. Perceba que a resultante desse vetor aqui, ó, vou colocar aqui um Rzinho, é oposta à resultante desse vetor aqui, que é esse flúor puxando aqui, ó, porque ele é mais eletronegativo. Essa força vai ser anulada por essa força. Logo, o momento dipolar resultante é igual a zero. Se o momento dipolar resultante é igual a zero, a molécula é apolar. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Se esse vídeo te ajudou, eu te peço que dê um like para que possa fortalecer o nosso trabalho. E se o nosso tipo de conteúdo te interessa, a resolução de questões, eu te peço que inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que a gente estiver postando aqui. Resolução de prova, de questões, aulas e muito mais. Muito obrigado pela atenção. Até a próxima videoaula. Bons estudos. Sucesso aí na sua caminhada. Um abraço.